Segundo Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo, igreja, e os irmãos leu, tá bom? Até o 7, em nome de Jesus, tá bom? Acharam, igreja? Verso 1 do capítulo 9. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que eu faça benevolência para o amor de Jonatas? E disse ao rei: há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use como ele, e da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, e de Lodibar, e disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo benevolência por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai, e tudo sempre comerá do pão à minha mesa. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode assentar, glorificando em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Aqui, igreja, aqui foi onde o rei Davi mostrou a sua bondade para o filho de Jonatas. Repita comigo: Jesus, fala conosco, meu Pai, a essa noite. Fala em nossos corações. A tua palavra vai ser pregada, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, e venha nos dar vigor, Pai. Que venha nos fortalecer, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos levantar, ó Deus, essa noite, meu Pai. Que nós venha, meu Pai, sair daqui, meu Pai, transbordando, meu Pai, da tua presença, ó Deus. Que nós venha sair daqui, meu Pai, cheio da tua presença, ó Deus. Que nós venha sair daqui, ó Pai, calmos nas asas do Senhor, Deus. Amém, igreja? Igreja, para que nós entenda, vamos lembrar lá do início, aonde o Senhor Jesus Cristo levantou profetas, aonde o Senhor Jesus Cristo mandou ungir rei. Lá naqueles tempos, igreja, havia muita guerra, havia muitos confrontos, aonde o povo chegou um certo momento para que eles queriam escolher um rei para Israel. E assim o Senhor ordenou ungir o rei Saul. Como assim, diácono Israel? O povo? Sim, o povo. Eles queriam uma pessoa para guiar eles naquelas guerras. Eles escolheram o rei Saul, por quê? Porque o rei Saul era um homem bem aparentado,
Era um homem bem que tinha as coisas naqueles tempos. Era um homem formoso. Era um homem grande, um homem forte. E assim ele foi escolhido como rei de Israel. E ali, igreja, começou tudo. O rei Saul, o Senhor levantou ele. Ele ganhou guerras, guerras e guerras. Sendo que depois que ele não estava fazendo a vontade de Deus, igreja, o Senhor ordenou o profeta Samuel para falar para ele que ele não ia ser mais rei de Israel. Ele ficou constrangido com a situação. Ele ficou constrangido o que o profeta falou para ele. Porque o rei Saul, igreja, era um rei que ganhava as guerras, era um rei até mesmo grande, era um homem que, para os nossos olhos, um homem bonito, um homem cheio, um homem valoroso, um homem valente. Mas ele não obedeceu à voz de Deus. Ele não obedeceu à vontade de Deus. Porque a gente temos que obedecer à voz de Deus. Tudo quanto puder, temos que obedecer à voz de Deus. Porque tudo tem um propósito por Deus. A gente temos que entregar tudo para Deus. Nós temos que apresentarmos tudo para Deus. A gente temos que pedir a Deus sabedoria e entendimento. Se a gente queremos algo em nossas vidas, temos que consultar primeiro a Deus. E o rei Saul, ele fez a vontade dele. O Senhor ordenou para ele ir para a guerra, para matar tudo quanto tinha. Os animais, filhos, homens e mulheres. E ele não fez o que o Senhor o ordenou para ele fazer. Ele não escutou a voz de Deus. E ali, igreja, o Senhor veio a Samuel e falou: vamos ungir outro rei. Assim o profeta Samuel fez. Ele foi à casa de Jessé. Ele foi à vontade de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Assim é eu e você. Temos que ouvir a voz de Deus. Temos que escutar a voz de Deus. Temos que parar de não ouvir muitas das vezes a voz de Deus. É por isso que muitas vezes, igreja, o Senhor nos responde não. Porque muitas vezes queremos na nossa hora. Muitas vezes queremos nos adiantar diante das consequências, diante da situação. Por isso que muitas vezes, igreja, temos que ouvir a voz de Deus. Porque se a gente ouvirmos a voz de Deus, tudo quanto queremos vai acontecer.
se nós queremos a libertação da nossa casa, se nós queremos libertação do nosso ente querido, temos que ouvir a voz de Deus. Se queremos o emprego, primeiramente, ouve a voz de Deus. E assim ele fez. Foi à casa de Jessé. Chegando lá, igreja, reuniu-se os filhos de Jessé. E a palavra de Deus fala que sucedeu que entrando ele viu Eliabe e disse: certamente perante ao Senhor será ungido. Por quê? O homem, um dos filhos mais velhos dele, certamente Jessé, crendo ele, ia ser. Mas não. Novamente, porém, ele disse. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco esses que te escolhido ao Senhor. Igreja, ele apresentou os seus 7 filhos. Nenhum deles era. O Senhor ordenou o profeta Samuel, quando chegar lá na casa de Jessé, eu vou te mostrar quem você vai escolher para ser ungido a rei de Israel. Você não vai para a aparência, você não vai para a formosura, você vai para o seu coração. E assim ele fez, igreja. Chegando lá, perguntou para Jessé: são só esses seus filhos? Jessé disse: não, falta mais um. E aonde está esse um? Está apacentando as ovelhas. Então vai lá e chama ele. E sua mãe foi chamar ele. Foi correndo, trouxe ele até a casa. Vamos sentar na mesa só quando o seu último filho chegar. Chegando lá, o menor da casa chegou. E os olhos do profeta Samuel logo viu e disse: esse é o novo rei de Israel. Muitas das vezes, igreja, nós não podemos ir pela aparência. Nós temos que ir ao que o nosso coração manda. Muitas das vezes nós olhamos aos nossos olhos, achamos que nós estamos certos, mas não. O Senhor disse: não, vá lá atrás o menor da casa, que ele vai ser o rei de Israel. Igreja, é uma história bem linda. E ele fez, desceu o olho na cabeça de Davi. Ele foi reinar o Israel na mesma da hora? Não. Ele foi esperar o tempo de Deus. É muito certo. Ele foi esperado, ser preparado por Deus. Ele teve um momento também de aprender com o seu rei.
Ele esperou uns muitos anos. Ele, até mesmo, quando o rei Saul recebeu a notícia que ele não ia ser mais rei, ele teve um pânico, ele ficou meio doido. Ele ficou meio cabisbaixo, ele ficou meio doido. O espírito da loucura entrou no rei Saul. E todo mundo ficou constrangido com a situação. Uns falou: traga um que toca harpa. Traga um que sabe tocar para acalmar esse espírito de loucura. Ó, como Deus é lindo. Vá lá na casa de Jessé. Conheço um que toca harpa e vai acalmar esse espírito de loucura. Trouxe o pequenininho para acalmar aquele espírito de loucura. Trouxe Davi. Ele começou a tocar e o rei logo se acalmou. Ele logo ficou bom daquele espírito de loucura. Mas o rei não sabia que Davi foi ungido o novo rei de Israel. Até aí tudo bem, igreja? Para nós entender aonde tudo começou. E ali o rei falou para Davi, pediu permissão ao seu pai Jessé, para que ele ficasse lá, para que ele tocasse para o rei Saul. E assim o Jessé concedeu o seu filho Davi. Ficando lá, igreja, ele conheceu o seu melhor amigo. Ele aprendeu muito com Jonatas, o filho do rei Saul. Ele ficou numa amizade tão grande com Jonatas, que eles dois fizeram uma promessa, que um cuidasse do outro. A amizade ficou tão grande que ele já estava se considerando irmão. E depois, igreja, ele foi ao encontro do homem chamado Golias, o homem temido em gerações. Nenhum do exército do rei Saul teve coragem de enfrentar o Golias. Nenhum. Mas o Senhor, quando tem chamado em nossas vidas, podemos ser o menor e ir em frente para prosseguir e tomar de conta da situação. E assim ele fez, igreja. Queria dar espada para Davi, ele não quis. Ele falou: o que tem em mim, basta. Ele levou o seu pequeno forjado. Chegando lá, o Golias falou: quem é esse? Uma criança que vai me enfrentar. A carne dele eu vou dar para os animais, eu vou dar para aves. E ele foi, igreja. Chegando lá,
Davi, pequeno, pegou uma das pedras na sua cabeça e o gigante caiu por terra. Eu quero dizer para você algo: não importa o que você pensa de si mesmo, em meio à tribulação, se você se acha pequenininho, a prova é grande, mas você vai conseguir diante da situação. E ali ficou um homem grande, valoroso. E Jonas, amigo dele, igreja, foi ensinando ele como usava uma espada. Ele foi aprendendo com o rei Saul. Ele aprendeu tanta coisa com o rei Saul, igreja. Porque muitas vezes a gente, para nós aprendermos, o Senhor nos bota de frente com o nosso inimigo. Porque muitas vezes, igreja, a gente queremos apredejarmos. E o Senhor tem a sua maneira de agir. O Senhor tem sua maneira de fazer algo sobrenatural. E assim ele fez, igreja. Botou de frente com seu inimigo. Mas Davi, pequenininho, não tinha nem uma mágoa em seu coração. Ele mesmo sabendo que ia ser o rei de Israel, não olhava as vestes como o rei Saul. Já Saul, igreja, quando ficou sabendo que Davi ia ser rei, ele ficou diferente. Para você entender como é o ser humano. Ele ficou diferente quando soube que Davi ia ser o novo rei de Israel. E ali, igreja, ele tentou matar Davi. Ele começou a perseguir Davi. Eu estou resumindo, igreja, para chegarmos aonde nós queremos chegar. Ele começou a perseguir Davi. Como ele tinha um amigo no meio dos grandes, um homem chamado Jonatas, sempre falava para o pai dele: pai, o Davi é um homem cheio da graça de Deus, é um homem que não faz mal nenhum contra nós. Ao contrário, ele nos ajudou a ganhar quantas guerras. Ele nos ajudou a derrubar gigante. Ele nos ajudou a ganharmos guerras e guerras. Mesmo assim, o rei Saul continuou perseguindo Davi. Muitas vezes é assim que acontece em nossas vidas. A perseguição está muita. Achamos que não vamos aguentarmos. Achamos que nós vamos parar diante da situação.
achamos que não vamos chegarmos, achamos que vamos morrer no deserto, achamos que vamos morrer no vale, mas o Senhor fala em meu coração: o Senhor jamais deixará você parar. O Senhor nunca deixa nós desamparados. Achamos muitas vezes que o Senhor não está nos vendo. Muitas vezes pensamos que o Senhor não está nos escutando as nossas orações. Mas muitas vezes, igreja, o nosso Deus, Ele age no silêncio. Eu tenho algo para te falar. Eu acho muito interessante, bispo Joabe de Melo, se a gente repararmos em uma borboleta, quanto mais nós corremos atrás dela, que ela fica distante de nós. Mas o que eu acho mais interessante e encantado é quando nós menos esperamos, ela posa em nosso ombro. Assim é as bênçãos de Deus. Quanto nós menos esperar, as bênçãos chegam na sua casa. É assim que Deus faz, igreja. É assim o agir de Deus. Quanto nós menos esperamos, o Senhor chega na calada do silêncio. A amizade de Jonatas e Davi cresceu, igreja. Cresceu. O Jonatas anunciou a Davi dizendo: o meu pai Saul procura lhe matar-te, pelo que agora guardaste pela mão e fica-te oculto e o escondido. É forte, igreja. A perseguição é tanta, mas mesmo assim, Davi não parou. Davi escutou a voz de Deus. Davi foi diante da situação. Davi bateu de frente, não. Davi muitas vezes correu da situação. Muitas vezes o Senhor nos dá essa sabedoria, igreja, para nós ficar no escondido, para chegar na hora, o agir de Deus e nos pegar diante da situação. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel na minha vida e na tua também. O Senhor nos chama essa noite para eu e você sentarmos na mesa do Senhor. Igreja, o Senhor fez Jonas fazer jurar Davi de novo, por quanto amava, porque amava com todo o amor da sua alma. Era uma amizade sincera, era uma amizade profunda. O começo de tudo, uma amizade
profunda, sincera. Hoje, o que nós fizemos aqui, hoje, lá na frente, vamos colhermos. Se nós plantarmos coisas ruins aqui, lá na frente, vamos plantar coisas ruins. Se você plantar coisas boas aqui, lá na frente, você vai colher coisas boas. Entenda. Pega essa aqui, que lá no final você vai entender. O Senhor, Davi foge com medo. Teve a oportunidade, Davi, de matar o rei Saul. Teve. Dormindo. Teve a oportunidade, de se vingar. Mas quando é ungido de Deus, ele é sábio. Ele sabe a hora certa e o momento certo de agir. O Senhor levantou Davi. O rei morreu. Rei Saul morreu. O filho dele morreu, Jonatas. Jonatas morreu. A descendência de Saul morreu. A casa real morreu. Por isso que muitas vezes o Senhor nos bota em situações para nós entendermos o agir de Deus, a maneira dele trabalharmos em nossas vidas. Ele bota ocasiões para nós entendermos como ele vai fazer em nossas vidas, como ele vai entrar na tua casa, como ele vai libertar o seu esposo, como ele vai libertar o teu ente querido, como ele vai libertar a tua casa, como ele vai libertar pessoas aí fora, precisando de uma palavra, precisando só de um abraço. É por isso que Deus escolhe o menor da casa. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. Vamos chegarmos lá agora, igreja. Tem 15 minutos. A bondade de Davi com o filho de Jonatas. Disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu faça benevolência para o amor de Jonatas? Alguém ainda? E o nome era Ziba, e claramente a presença de Davi disse ao rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. Disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que use com ele violência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas aleijado de diabos aos seus pés. Há um aleijado, abo aos seus pés. E onde que ele está? Lá em Lodebar.
a terra do esquecimento, a terra onde ninguém dá nada, quem fica lá? Uma terra esquecida, um lugar aonde há uma pessoa. O Mefibosete estava lá por muitos anos. Lá atrás, igreja, aos seus 5 anos, passaram por cima das suas 2 pernas e ele ficou aleijado de ambos aos seus pés. Aos seus 5 anos, foi para Lodebar, ficou muitos anos na terra do esquecimento, a terra onde ninguém dá nada, e disse ao rei. Então mandou o rei Davi tomar a casa de Marquim, filho de Amel, e de Lodebar, o Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Igreja, para a gente entendermos, Mefibosete, ele se prostrou diante do rei Davi, em rosto em terra. Na cabeça dele, igreja, ele ficou com medo, porque ele é o único da casa real, aonde estava na cidade de Lodebar, na cidade do esquecimento. Ele ficou com medo, por quê? Com medo de Davi tentar algo sobre a vida dele. Com medo, pensando que era para estar no trono era eu. Mas não, quem está é Davi, a qual o meu avô prosseguiu ele, seguiu muitas vezes, tentou matar muitas vezes. Mas o Senhor sabe a maneira de trabalhar, igreja. O Senhor sabe como agir. O Senhor sabe a maneira, a hora certa. O Senhor sabe tudo quanto nós pedimos. E veio e disse Davi: não temas, porque certo usarei contigo benevolências por amor de Jonatas, o teu pai. Restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerei pão à minha mesa. Tudo quanto era do seu avô, do seu pai, eu vou te dar de volta, e você vai comer pão na minha mesa. Olha a maneira que o Senhor sabe trabalhar. O Davi tinha tudo para não mandar teu servo buscar. Tinha. Mas por isso que Davi é o segundo coração de Deus. Eu aprendi muito essa passagem. Eu fiquei me perguntando: Senhor, por que Davi é o segundo coração de Deus? Por quê? A
Aí eu lendo essa passagem, eu fui entender e compreender em poucas situações como a Davi era o segundo coração de Deus. Teve uma promessa com seu melhor amigo Jonas. Sim. Passou muitos anos. Chegou a hora de cumprir. Como eu falei, Davi tinha tudo para não mandar teu servo ir buscar ele. Mas o Espírito Santo de Deus ardendo no coração de Davi, vá lá nessa cidade do esquecimento e traz o servo. E assim ele fez, igreja. Para comer à mesa pão, juntamente com meus filhos. Olha a maneira do Senhor trabalhar. Nós aprendemos muito. Por isso, porque que muitas das vezes nós queremos mendigar o pão. Essa passagem em 2 Samuel capítulo 9, nós entendemos e aprendemos como nós devemos agir, como nós agimos em situações como a Davi agiu, como a Davi fez com esse homem aleijado do diabo aos seus pés. Chamou para comer à sua mesa. Do jeito que ele estava, ele foi no encontro do rei Davi. Ele não fez barba, ele não banhou. Do jeito que ele estava, ele foi. É assim que Deus nos ensina. Em muitas situações, como eu e você temos que agir, como Deus nos ensina a maneira, muitas das vezes, como eu e você falamos para muitas pessoas aí necessitadas da tua palavra, muitas pessoas necessitadas de um ombro amigo. Aleluia. 5 minutos, igreja. É assim que Deus nos mostra. É por isso que essa Bíblia Sagrada, ela fechada se torna um livro. Ela aberta se torna a boca de Deus. É por isso que chama Bíblia Sagrada. Tudo quanto nós precisamos aqui estarmos. Bastamos eu e você lermos e botarmos em prática. Aqui é a boca de Deus falando. Aqui não é o homem querendo agradar o homem. Aqui é a boca de Deus falando. E essa noite Ele te convida para sentar à mesa do rei. Ei, ei, ei. Ele está te chamando para sentar à mesa do rei. Igreja, e o Senhor fala mais. Agora, pois assim tirar o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tomarei das malhadas de 30 as ovelhas para que fosse
saberando sobre o meu povo, sobre Israel, e eu fui contigo por onde quer que fosse, destruirei ao teus inimigos diante de ti, e fiz grande ao teu nome o grande ar da terra. Ei, quem é o grande? É Deus. Quem é o rei? É Deus. E Ele te chama essa noite para comer o pão com Ele na mesa. Ele te chama, Ele te ama, Ele te quer essa noite. Terminar, igreja. Sabe por quê? Mefibosete veio. Sabe por quê que Davi chamou ele? É a graça de Deus. A graça de Deus tem feito o sobrenatural na minha e na tua vida. É só a graça de Deus. Ele tinha motivo de ficar naquela cidade do esquecimento, mas a graça de Deus alcançou aquele homem aleijado, ambos de pé. Essa noite eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você quer que Deus faça na tua vida, mas dê graça a Deus que você está vivo, dá graça a Deus que você está de pé, dá graça a Deus que você está aí em pé, cheio de vigor. É por isso que Deus nos dá graça, para você darmos o melhor para Deus. É a graça de Deus nos alcança. E essa noite ela precisa chegar em muitos corações que precisam da palavra de Deus. É por isso que aonde eu for, é na simplicidade que eu prego a palavra. É mesmo na dificuldade, temos que dar graça a Deus. Não nos esquecemos da onde Deus nos tirou. É a graça de Deus. Muitas das vezes a gente esquecemos da onde Deus nos tirou. É por isso que a graça de Deus nos alcançou. Estamos aqui dando graça a Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém, igreja? Foi a palavra que o Senhor botou no meu coração. Foi essa que o Senhor botou. Na simplicidade, não no muito falar, mas que a palavra esteja em decídio e objetivo. É a graça de Deus que nos alcança. É por isso que eu glorifico a Deus e me lembro. E muitas das vezes o Senhor é necessitado. A gente, muitas das vezes, Bispo Joab de Melo, olhamos para trás e sabemos da onde que Deus nos tirou. É por isso que muitas das vezes, antes de nós queremos humilhar alguém, muitas vezes queremos falar palavras e lembrarmos da onde o Senhor nos tirou. Amém? Que Deus o abençoe, cada um. Deus abençoa Bispo Joab de Melo. Deus abençoa Bispa Adriana de Melo. Todos. Deus abençoa minha esposa, meu pastor, meu irmão. Todos. E um modo especial. Amém, igreja?